Esse slide traz aqui os produtos, primeiramente, os principais produtos exportados pelo Brasil, né? Em primeiro lugar, a soja. Segundo lugar, petróleo. Gente, vejam vocês que nós estamos numa crise danada aqui. Só que o Brasil, ele exporta petróleo e importa óleos combustíveis. Por quê? Porque foi uma opção do governo, já não é de agora, de processar o petróleo fora do Brasil. Então, a gente exporta o petróleo bruto e a gente importa os óleos combustíveis, inclusive o diesel, né, que movem o Brasil. Então, vejam que tristeza, as nossas refinarias aí são antigas, não estão dando conta, a gente não tem um parque industrial suficiente para processar tudo, mas mesmo assim, isso cria uma dependência, isso cria dolarização do diesel e dos combustíveis, e a gente está hoje aqui, eu estou falando aqui em final de outubro de 2021, a gente está numa situação muito séria em função da dolarização do preço dos combustíveis. E aí tá, olha aí, eu estou apresentando para vocês o motivo. A gente exporta petróleo, nós temos uma produção suficiente de petróleo, mas nós não processamos o petróleo aqui. Por isso que nós nos tornamos dependentes. Então, é o segundo produto da pauta de exportação do Brasil. O quarto é celulose, o quinto milho, sexto carne de bovino, sétimo carne de frango, nono farelo de soja e décimo café. E o que nós importamos, então? Em primeiro lugar, óleos combustíveis, ou seja, a gente exporta petróleo, importa óleo diesel. Adubos, a gente importa, a gente acabou com a parque industrial brasileiro de produção de adubo, a gente está importando para um país de economia ligada ao agro, isso é muito sério, porque cria uma dependência externa muito grande, né? E a gente, então, importa outros bens, obras de ferro aço, partes de acessórios de veículos, nono, óleos brutos de petróleo, de minerais betuminosos e décimo, plataformas. Aqui a gente tem os dados dos produtos agro exportados pelo Brasil, né? Em 2019 foram exportados 43 milhões de toneladas de milho e o principal destino foi o Japão, depois Irã, Vietnã. A soja, né? A soja é o nosso produto número 1 de exportação. A gente teve isso de soja em grãos, tá? Aqui nessa tabela aqui abaixo à esquerda tem a divisão por portos, né? É interessante a gente ver também que o que é exportado pela parte norte do país, o que é pela parte sul do país. Então, o total de grãos de soja foi 56.833.000 toneladas em 2019. Detalhe, gente, 79% da soja exportada pelo Brasil vai para a China, 79%. Veja a nossa dependência em relação à China. E para que é isso? Para alimentar porcos na China. Não é para alimentar pessoas, é para alimentar porcos na China. Carne bovina, o nosso principal destino também é a China. Em 2019 foram 2,7 bilhões de dólares. Carne de frango também é a China, 1,23 bilhão de dólares em 2019. Vejam aqui nessas tabelas aqui, que são tabelas do governo brasileiro, isso é dado oficial, o Brasil, os grandes compradores do Brasil dessas commodities, dessas carnes, são do Oriente, gente. A União Europeia não entrou aqui. Não entrou aqui. E vejam, só a carne bovina tinha o Chile como o quarto principal destino, né? Os outros produtos, eles são direcionados para o Oriente. Não é para a União Europeia, não é para outros lugares. A nossa exportação é para os países do Oriente. Agora, em relação à água, né, eu achei importante trazer esse assunto do consumo de água, da crise hídrica, porque, afinal, a agropecuária ela é muito relevante nesse problema que se tem a nível até mundial. Então, veja aqui à esquerda um dado da ONU, da FAO, que mostra que no mundo 69% da água, a água potável é usada para a agricultura. E na Europa é só 21%, né? O resto é indústria, 57%, 22% para abastecimento público. Mas vejam que na América é 51%, na Oceania 60%, na Ásia 81%, na África 82% da água é usada para agricultura. E no Brasil, é um relatório da Agência Nacional de Águas. Gente, 66,1% é usado na irrigação. Então, quando se fala de crise hídrica, tem que falar, sim,
das plantações industriais, 66,1% da água é usada para irrigação e 11,6% para abastecimento animal. Então, olha só, comparem com o resto, a indústria 9,7%, abastecimento urbano em cidades 9%. Então, a gente usa muito mais para animal do que para a gente. Irrigação, que grande parte da agricultura é para pecuária, a gente já viu isso, né? Então, vejam o tamanho do problema que é, o tamanho do consumo que é a agropecuária. Isso é pouco falado e é muito importante que se saiba disso. Esse documento chegou às minhas mãos ontem e eu fiquei muito, muito empolgada com o que está descrito ali. O título é O Agro não é Tech, o Agro não é Pop e muito menos tudo. Então, esses pesquisadores, Marco Antônio Mitidiero Júnior e a Mila Goldfarb, eles fizeram um trabalho muito incrível, maravilhoso, eu não podia deixar de trazer para vocês. O que eles tentam fazer? Desmistificar essa ideia de que o agro é muito bom. O agro, ele, na verdade, ele criou um sistema de poder muito eficiente na mídia, no Congresso Nacional, e que faz induzir as pessoas a acreditarem que realmente é a salvação da lavoura. Mas, na verdade, gente, esses autores trouxeram, assim, eles fizeram uma dessecação dos dados, né? Vejam vocês aqui, ó, aqui do lado tem uma tabela com a contribuição de cada setor, agropecuária, indústria e serviços, para o PIB do Brasil. Vejam que, a dado mais recente, 2018, a participação do agro foi de 5,15% para as riquezas do Brasil. A indústria, 21,85%, e os serviços, 55,61%. Então, a média da contribuição do agro para o PIB foi ínfima, 5,4%. Os autores também destacaram como que o grande agronegócio é privilegiado, né, nos financiamentos públicos. Olha, aqui para o PRONAMP é o Programa de Apoio aos Médios Produtores. PRONAF aos pequenos agricultores e agricultores familiares. Vejam quanto que eles ganharam pouco em relação aos grandes. Os grandes ali, ó, e em comparação com o total, os grandes produtores é que ganham a maior parte do dinheiro do crédito rural, gente. Isso também está demonstrado pela regionalização. O Centro-Oeste foi o que mais ganhou. Por quê? Porque lá concentra as grandes propriedades, né? Então, ali nesse texto também tem a proporção de quanto cada região recebeu e quanto que ela tem de estabelecimentos. Por exemplo, o Nordeste teve 9% dos recursos, mas tem 45,7% dos estabelecimentos. Então, é muito desigual a distribuição de dinheiro e pautada sempre nos grandes, né, no grande negócio. E também, aqui a gente vê aqui embaixo o dado das culturas que receberam. Soja. A pecuária foi em primeiro lugar com 74,9 bilhões de reais, isso em 2018. Milho, café, soja, ou seja, as grandes plantações é que recebem. E isso é a comida que vai para o brasileiro? Não, gente, não é. Isso é comida que vai para exportação e principalmente para alimentar animais no exterior. E isso é muito grave, porque quando tem crédito e quando tem um mercado, agora mesmo com o dólar em alta, ou seja, ficou muito lucrativo exportar, o que está acontecendo? E já aconteceu, os agricultores que produziam nossa comida desistiram de produzir. Estão produzindo soja e milho para exportação e para a pecuária. Aqui os autores destacam o quanto que o agro paga pouco de imposto, gente. Em 2019, aqui tem a série histórica de 2013 a 2019, 2019 está lá um pouco mais de 6 bilhões de reais, mas se tirar os valores previdenciários, sobra só 2 bilhões de reais. Então, vamos comparar aqui com o comércio varejista, 112 bilhões 919, quase 113 bilhões. A educação, o setor da educação, gente, pagou 10 vezes mais, 60 bilhões 631 milhões de reais. Isso é dado da Receita Federal do Brasil, isso é o quanto que o agro pagou de impostos federais. Vejam que
que chocante isso, porque era para ser um setor da economia que é motor da economia e, na verdade, não paga imposto, ou paga muito pouco. Vejam aqui o quanto que a atividade de agricultura, pecuária e serviços pagou de imposto de exportação. Gente, imposto de exportação, as commodities, o principal produto de exportação brasileiro, soja. As commodities agrícolas pagaram R$ 16.331. Não é milhões, é mil. Por que isso? Porque existe uma lei chamada Lei Candir, que foi aprovada em 96 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, para estimular as exportações. E aí, o que fez essa lei? Ela tirou a cobrança de ICMS desses produtos. Produtos brutos, produtos semi-acabados, ficaram isentos de impostos. Só que o governo federal fez o que? Ele tirou o ICMS, que é um imposto estadual, então os estados ficaram sem poder cobrar esse imposto. Aí o governo compensa, certo ou errado? O governo federal paga pelos estados que foram prejudicados, só que pagava, agora com a pandemia parou de pagar. Ele deve isso, porque ele tirou o ICMS dos estados. E outra coisa interessante que o livro destaca também, esse livro falando do agro, é que como a isenção de impostos é para produtos brutos, então eles exportam soja em grãos, eles não fazem nem a farinha de soja. Por quê? No Brasil teria que pagar imposto e na China também. A China ela não cobra imposto de produtos que chegam lá brutos, tipo soja em grão, mas ela cobra de farinha de soja. Por quê? O que ela quer? Ela quer receber a soja em grão e fazer a industrialização, porque a industrialização no território chinês vai gerar emprego na indústria, vai gerar tecnologia, vai gerar riqueza lá. Então, eles só aceitam produtos não acabados. E é por isso que a gente exporta produtos brutos, porque nosso principal comprador é a China e lá na China não paga imposto, só o produto bruto. E aí a gente não gera emprego aqui, a gente não gera indústria, a gente simplesmente pega o grão e leva embora. Que coisa triste isso, né? Nessa tabela a gente tem em cada setor da economia o quanto que tem de empregos, né, empregados com carteira assinada, emprego formal. Vejam aqui também a tristeza de ver isso, né? O agro empregou 1.477.081 empregados formais. Vejam o setor de serviços lá em 2019, 26 milhões e 700. O setor de comércio, 9 milhões. O setor de construção civil, 2 milhões e 12. A indústria, 7 milhões e 902. Ou seja, esses setores que geram em grande riqueza para o país e empregos, eles são pouco privilegiados em termos de apoio governamental. E esse setor do agro recebe muito apoio governamental e vejam o desempenho ínfimo em relação à geração de empregos. Vejam também em relação aos salários praticados no mercado. Quando a gente vê os salários dos outros setores, a gente vê que o agro pagou menores salários. Em 2019, em média, R$ 1.815, enquanto que os outros setores todos se aproximaram de 2.000, ou ultrapassaram 2.000. Vejam aqui nessa tabela como o agro paga pouco para os seus empregados também. Além de gerar menos emprego, ele paga menos salário, um salário menor para os empregados, em média. Não bastasse tudo isso, a gente tem aqui uma descrição do que acontece. Muitos produtores grandes não pagam, simplesmente não pagam impostos. E aí o governo, todo ano, por causa da bancada que eles têm lá, o Ronaldo Caiado lá, por exemplo, em 2017, propôs uma coisa chamada refis. O que é refis? É refinanciamento da dívida, gente. Esse pessoal não paga, daí o governo vai lá, os senadores, os deputados do agro, propõem um acordo para baixar a dívida, para eles pagarem. Aí, por exemplo, o Michel Temer, lá em 2017, assinou um acordo que iniciava 96% do valor devido, 25% das multas e 100% do valor dos juros sobre a dívida. Somente nessa renegociação de 2018, o governo perdeu 5,4 bilhões de reais. É isso, gente, é isso. E ainda eles não aceitaram, tá? Ainda quiseram juros menores, né? Uma condição menor. E esse outro dado aqui, eu só fui ficando com mais raiva, sabe? Fui ficando mais nervosa.
Em 2015, 4.013 pessoas físicas e jurídicas detentoras de terras possuem dívida acima de 50 milhões, totalizando 906 bilhões, ou seja, quase 1 trilhão de reais esse povo deve para o governo. E não paga, gente, e não paga. Eles recebem empréstimo, não pagam, eles devem impostos, não pagam. E assim vai, e assim vai, e assim vai rolando dívida, rolando dívida. Então, a quantidade de terras na mão de gente que não paga impostos é muito grande. E por que eles não perdem essas terras? Porque, como eu já falei, eles têm poder político. Grande parte do Congresso Nacional é representado por pessoas ligadas ao setor da agropecuária, financiado por eles. Então, nem o executivo consegue ter poder diante do poder que eles têm lá no legislativo. Além da desoneração lá e dos incentivos fiscais para o agro, para os produtos, ainda a gente tem a desoneração dos agrotóxicos, gente. Dos agrotóxicos. A gente tem uma grande isenção fiscal, ICMS, a gente tem para eles só 3% por causa de um convênio que tem lá que se renova todo ano. PIS/COFINS, IPI, os impostos federais, impostos estaduais, todos sendo minimizados para agrotóxicos. E, além disso, o que eles pagam de impostos é deduzido no imposto de renda, como está falando ali embaixo. Ó. 2 bilhões de isenção para os proprietários rurais, porque tanto física quanto jurídica, é por causa desses benefícios aí do fisco, né? Isso, o que eles recebem de isenções, quase totalizam 10 bilhões de reais ao ano. Quem fez esse estudo foi a Brasco. Isso equivale a quase 4 vezes o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, gente. O que teve de isenção fiscal para agrotóxico, 10 bilhões, e o orçamento do Ministério do Meio Ambiente teve o orçamento de 2,7 bilhões. Então, o BNDES financiando, emprestou 358,3 milhões em empresas do setor, com juros mais baixos, né, juros subsidiados. Enquanto que também a financiadora dos projetos, a FINEP, repassou 390 milhões para pesquisa sobre agrotóxicos. É uma loucura, é uma tristeza. E daí aqui uma pergunta, os pesquisadores, esses que escreveram esse documento, eles são fantásticos, né, gente? Olha o que eles colocam aqui, vou até ler o final. Para onde vai o dinheiro do agro, então? Seus lucros vão para o circuito financeiro internacional, logo não beneficia o território em que é produzido. As trades, grandes empresas que comercializam grande parte das commodities aqui produzidas, enviam seus lucros para suas matrizes ou para paraísos fiscais que, obviamente, não são brasileiras. Além disso, o dinheiro dos exportadores que deveria entrar no país não tem um prazo para ser internacionalizado, o que os permite especular também com a taxa de câmbio e deixar o dinheiro no exterior de acordo com a sua conveniência, alheia aos interesses do país. Especialmente a partir de 2008, quando o Conselho Monetário Nacional permitiu aos exportadores brasileiros deixarem no exterior todos os recursos referentes às suas exportações, a volta dos lucros vai ficando mais difícil. Vejam que tristeza! Eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Que nós estamos passando por um momento muito triste no Brasil, que é a fome. A fome. A gente tem aqui nesse dado de 2020 do IBGE, do total da população de 211.752 brasileiros, 94 milhões teriam segurança alimentar, 94,9%. Insegurança alimentar 9, 73,4%. 73,4 milhões, insegurança alimentar moderada 24,2 e insegurança alimentar grave, fome, nós teríamos 19 milhões 134 mil pessoas. É muito triste, gente. Em 2020 a gente teve um aumento de preço dos alimentos 14,09, enquanto que a inflação foi de 6,29%. Os alimentos inflaram mais que o dobro do que a inflação e eles foram responsáveis por quase a metade da inflação geral, com 2,73% do percentual.
Vejam que o Brasil é o maior produtor mundial de soja, e o óleo de soja no país aumentou 104%. Nós somos o maior produtor de carnes no mundo, e as carnes subiram 17,9%. Arroz e feijão, que são a base da alimentação, subiram 76% e 68%, respectivamente. Leite, 26,9%. Batata, 67,2%. Então, é muito triste ver o que aconteceu com o preço dos alimentos. E por que aumentou o preço? Porque a exportação está valendo a pena, os produtores rurais estão optando por plantar soja e milho, que são produtos de exportação, e carnes, que são produtos de exportação, e estão exportando e não estão priorizando o mercado interno. Por quê? Porque o dólar está quase R$ 6, eles ganham 6 vezes mais do que vender no mercado interno, né? É muito séria a situação que a gente está vivendo, e ainda se soma isso o preço dos combustíveis, que não para de disparar por causa dessa dependência em relação a gente importar diesel, né? A gente exporta petróleo, importa diesel. Eu teria mais coisa para falar, inclusive, da degradação ambiental causada pelo agro, desmatamento e tudo mais, mas eu acho que eu vou parar por aqui, e também acho que as informações que estão aqui já são suficientes para mostrar um quadro bem sério e que precisa de mudança. Por isso que eu faço questão de ficar falando, eu repito esses dados muito, com a esperança de que a ampliação do conhecimento faça a gente encontrar respostas, né? E que a gente lute por essas mudanças. Então, muito obrigada.